Olá, bonitos! Meu nome é Aline Rezende, eu sou professora de yoga e terapeuta integrativa. E esse vídeo pertence a uma playlist onde eu trago um pouquinho mais do meu olhar de terapeuta, aliás, de fisioterapeuta também, né? Às vezes eu esqueço dessa parte, mas também tem essa graduação, essa formação. Sobre isso tudo unido com o yoga. Então, desde que eu me formei, na verdade, em yoga, e a fisioterapia veio bem antes disso, e por causa justamente dessa base da fisioterapia e das terapias integrativas, que eu sempre enxerguei a parte mais conhecida do yoga, que são as posturas, como remédios, na verdade. E aos poucos eu fui enxergando e praticando e sentindo esses benefícios também. Então, essa playlist toda é pra gente conhecer um pouquinho mais, de eu conseguir passar um pouquinho desse olhar para vocês, sobre como que a gente pode usar as posturas como remédios, que é assim que eu enxergo elas desde o início, desde que eu comecei a estudar tudo isso, tá? Então, esse vídeo especificamente, então, é sobre posturas de flexibilidade. E acho bem interessante que você possa, talvez, se abrir para olhar, na verdade, porque as posturas, elas vão trazer sempre um aspecto que você vai trabalhar no físico, você usa o seu corpo físico para construir essas posturas, posicionar seu corpo de uma maneira específica. Mas o que ele quer de fato é remeter, começar a construir, na verdade, fazer como se fosse um reflexo, sabe? A luz do sol para a lua, é mais ou menos esse olhar. Começar a trazer esse reflexo para a sua mente, para os seus pensamentos, para as suas emoções. Então, quando eu trabalho posturas de flexibilidade, eu vou tentar trazer essa flexibilidade também para os meus processos mentais, para as minhas emoções. Curtiu essa ideia? Você já tinha pensado nisso? Se você já pratica yoga, talvez você já tenha vivenciado isso. Talvez você não tenha percebido ou entendido que é mais ou menos assim que as coisas funcionam. E se você nunca praticou yoga, fica aí talvez um convite para você começar a se abrir e perceber que essa é uma possibilidade interessante, né? Um incentivo talvez para você. Então, se você se enxerga, por exemplo, uma pessoa mais rígida, mais controladora, a flexibilidade está na outra ponta, né? No extremo disso. Então, talvez seja interessante você começar a olhar como será que eu posso começar, de fato, a quebrar essas barreiras de rigidez. Quebrar um pouquinho essa barreira do controle que foi instalada em mim. Inclusive, outra linha, né, que eu gosto muito de trabalhar são as feridas emocionais. E rigidez e controle são máscaras para trabalhar algumas feridas emocionais aí, que é a minha sugestão para você pesquisar e ver um pouquinho mais sobre isso também, tá? Eu tenho uma comunidade onde eu coloco vídeos praticamente todos os dias, conteúdos lá diários, para a saúde da mulher, onde eu também trabalho yoga terapia, aromaterapia inclusive, meditação, tem práticas de yoga, esse olhar da yoga terapia mesmo, desse yoga como esse lugar mais terapêutico, mais de autocuidado. E uma outra formação que eu tenho também, que eu adoro fazer essa salada de fruta e misturar tudo isso, porque eu vejo muito o ser humano como um ser integral que é, então eu vou juntando as pecinhas e vou unindo tudo isso. Lá também tem conteúdo para gestantes, porque uma das minhas formações é doula. Estou nesse caminho também, nessa missão de colocar crianças no mundo de uma forma mais gentil e amorosa. Então tem lá também, vou deixar link na descrição para vocês, caso vocês queiram entrar na comunidade da saúde da mulher com todas as ferramentas de autocuidado e autopercepção e autoconhecimento, tá bom? Vocês vão ser muito, muito, muito bem-vindas. São trocas lindas. Eu costumo dizer que eu não tenho medo nem vergonha de trocar conhecimento, não fico retendo nada. Inclusive, uma das minhas motivações a criar essa comunidade é dar vazão e sair daqui. É um processo terapêutico meu, inclusive, de colocar para fora, de deixar isso tudo fluir melhor e colocar um conhecimento que eu tenho, as minhas partilhas do meu, como eu costumo dizer, do meu CPF, do meu CNPJ
lá para vocês, porque eu sei que pode ser uma contribuição significativa também, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês começarem a olhar sugestões de posturas de flexibilidade. Olha, essa aqui é a primeira postura da pinça, só que ela tá em pé, né? Porque a gente pode fazer praticamente a mesma coisa, só sentado. E aí a minha sugestão é que talvez você comece dobrando o seu joelho aqui primeiro, porque aqui ela tá com a coluna muito curvadinha, né? Na verdade, aqui. O ideal é que tá com a coluna mais reta, o joelho um pouquinho mais dobrado. E aí você entra com o peito assim na coxa, sabe? É mais confortável. E essa aqui é legal que você só, na verdade, solte o seu corpo para frente. Pode até ser com o joelho um pouco dobrado também no início, mas que você solte bem o teu corpo. Essa postura, inclusive, ela trabalha uma coisa de uma rendição e de uma entrega, que também, olha, na verdade, qualquer exercício de rendição, né, de se render, de se soltar, trabalha aspectos internos muito significativos, assim. Então, acho legal trabalhar essa postura também, tá? Uma outra postura super bacana é esta aqui, postura do corredor. É importante, pode ser com o joelho apoiado para quem está começando, ou o joelho completamente esticado aqui, para quem já está acostumado a praticar, tá? Postura do corredor. E essa postura especificamente, eu acho ela muito bacana, quando para a saúde da mulher, quando você está querendo trabalhar questões ginecológicas específicas, tá? Porque como ela vai trabalhar, tem uma perna que está na frente, tá vendo? Ó, uma perna está na frente, você pode colocar essa perna, inclusive, pro lado de fora do teu, dentre as duas, você pode colocar entre as tuas duas mãos ou pro lado de fora da mão. E aí você vai trabalhando um outro aspecto das posturas de flexibilidade. Essa postura talvez seja a mais interessante, inclusive para a mulher trabalhar flexibilidade, que é trabalhar o famoso jogo de cintura. Flexibilidade é isso, né? Para além das posturas, também na postura, mas para além das posturas, trabalhar esse jogo de cintura nas coisas da vida, né? De se abrir para conhecer coisas novas, experimentar coisas novas. Acho bem válido também. E aí nós temos posturas um pouco mais intensas, assim, também, para trabalhar aí a abertura do cardíaco, flexibilizar um pouco essas corcundas que todo mundo anda meio sentando meio torto, né? Abrir o coração também, trabalhar o processo de autoconfiança, que também é significativo. Uma outra possibilidade para trabalhar o chakra cardíaco também, aí flexibilidade no tórax, é esta postura aqui, Karadivaka Gomukhasana. Uma das posturas mais famosas do yoga também, do cachorro olhando para baixo, que também o grande objetivo dessa postura aqui, apesar das pessoas sentirem muito a perna, não é a perna, tá? A coluna tem que estar reta. A minha sugestão aqui é dobrar um pouquinho o joelho e levar muito bem o tórax na direção das coxas, tá bom? Essa postura aqui, ela é super bacana também para trabalhar a flexibilidade. E uma outra postura de rendição também que é interessante é balança, né? A postura do bebê, a postura da criança, que também vai trabalhar um pouco se você jogar esse braço para frente igual tá aqui, você vai trabalhar a abertura aqui, flexibilidade também nas laterais do tronco, né? E esse processo de rendição também. Não é necessariamente uma grande postura de flexibilidade, que é o assunto principal desse nosso vídeo hoje, mas ela vai trabalhar coisas sutis aí, né? Que ela é uma postura que remete ao ventre. Então, as feridas emocionais têm uma característica bem significativa no ventre, já quando você está lá como embrião, como bebê ainda, dentro da barriga da sua mãe, que pode ser interessante você trabalhar aqui. Então, essa postura é uma postura de trabalhar a flexibilidade de uma forma mais sutil, não tanto física, tá? Então, essa aqui trabalha mais energeticamente e emocionalmente, já diretamente. Essas duas vão trabalhar, então, a questão mais emocional também, abrindo o chakra cardíaco aqui, que também é interessante. E para as mulheres, como eu disse, essa aqui é a postura que eu vou mais sugerir para vocês trabalharem. Lembrando que quando coloca uma perna para frente, depois tem que inverter e colocar a outra, por gentileza, tá? E não existe um tempo mínimo para permanecer em cada postura, tá? Isso aí é uma coisa que você vai sentindo, pelo menos a minha metodologia, você vai percebendo como é que você fica, como é que você se sente,
para ver como do tempo que você precisa de fato permanecer. O interessante é que você exale bastante, você respire várias vezes, e você vai percebendo a diferença de um lado para o outro, inclusive quando você está com a perna direita para frente, provavelmente você vai sentir algumas coisas, quando você coloca a esquerda na frente você vai sentir uma outra coisa. Então é importante que você possa abrir seu corpo, conhecer um pouquinho melhor ele e se dar essa permissão de trabalhar essa flexibilidade, que eu acho que é algo que todo mundo precisa e todo mundo merece, tá bom? Então essas são as minhas sugestões. Logo logo eu trago uma outra percepção e um outro grupo de posturas como sugestão para você trabalhar alguns aspectos aí e melhorar esse processo de autoconhecimento. Fiquem bem.